Porque tem coisa que é segredo de Deus contigo e com Ele. Tem coisa que é Deus dizendo a você quando você entra no seu quarto, quando você entra no secreto com o Pai. Ele te mostra, Ele te revela coisas grandiosas que até você se assusta, até eu me assusto. Mas é Deus te confirmando nesta tarde aquilo que eu estou revelando ao teu coração e à tua mente. Não fale, é segredo meu contigo nesta tarde, porque vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, meu Deus. Tem uma graça de Deus aqui. Eu sinto uma graça de Deus para te dizer, vai dar certo. Porque a estratégia está vindo do céu. Oh, glória. É camante, chore, me que me sobre.